Livro George Miller Autobiografia, capítulo 12, Pedir e Receber. 1, 2 e 3 de janeiro de 1839. Tivemos 3 reuniões especiais de oração nestes 3 dias. O ano começou com bênçãos. Na primeira hora do ano, 2 libras e 7 shillings vieram para os órfãos. O dinheiro foi dado após nossa reunião de oração habitual em 31 de dezembro, que durou das 7 da noite até depois da meia-noite. 20 de janeiro. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Marcos 14, 7. O Senhor falou essas palavras a seus discípulos que eram muito pobres, dando a entender que os filhos de Deus têm poder com Deus para trazer bênçãos temporais sobre santos, pobres ou incrédulos por meio da oração. Consequentemente, fui levado a pedir ao Senhor meios para ajudar os santos pobres, e ele instigou seus filhos a me confiarem dinheiro para esse propósito. Portanto, eu estava orando novamente por meios para ajudar mais extensivamente os pobres santos em comunhão conosco. Muitos deles não são apenas provados pelas usuais dificuldades temporais decorrentes do inverno, mas principalmente pelo alto preço do pão. Esta noite o Senhor me deu a resposta à minha oração. Quando voltei da reunião, encontrei um irmão em minha casa que se ofereceu para me dar 10 libras por semana durante 12 semanas para fornecer carvão, roupas e pão aos pobres santos. 7 de fevereiro. Este dia foi um dos dias mais marcantes em relação aos fundos. Não havia dinheiro disponível e eu estava esperando em Deus. Perguntei a ele repetidamente, mas nenhum suprimento veio. O diretor me ligou para me dizer que era preciso 1 libra e 2 shillings para comprar pão para as 3 casas e cobrir as outras despesas. Ele não partiu para Clifton para tomar providências para receber os 3 órfãos de uma irmã que faleceu no dia 4. Embora não tenhamos recursos disponíveis, o trabalho continua e nossa confiança não diminui. Pedi-lhe que ligasse quando voltasse de Clifton, para ver se o Senhor havia enviado algum dinheiro nesse meio tempo. Quando ele voltou, eu não tinha recebido nada, mas um dos trabalhadores deu 5 shillings. Às 4 horas, eu me perguntava como as irmãs tinham passado o dia. Fui à casa de órfãos das meninas para me encontrar para orar e descobri que uma caixa tinha vindo de Barnstable para mim. A taxa de entrega foi paga, caso contrário não haveria dinheiro para pagar por isso. Veja como a mão do Senhor está nos menores assuntos. A caixa foi aberta e continha mais de 14 libras para os órfãos e para o fundo bíblico. Além disso, havia 4 metros de tecidos, 3 pares de sapatos novos, 2 pares de meias novas, 6 livros para venda, um porta-lápis de ouro, 2 anéis de ouro, 2 brincos de ouro, um colar e um porta-lápis de prata. 5 de março. Vários quilos foram necessários novamente. Além das provisões diárias, o carvão estava baixo, os suprimentos médicos em 2 casas estavam esgotados e haviam apenas 5 shillings em mãos. Enquanto eu estava em oração, esta manhã recebi um cheque de 7 libras e 10 shillings. 23 de março. Por meio de várias doações, posso tanto cobrir as despesas restantes dessa semana, como também pagar 15 libras que ainda faltam para os salários. Meus colegas de trabalho nunca me pedem nada, estão dispostos a ceder dinheiro ou qualquer coisa a mais na hora da necessidade. No entanto, supliquei ao Senhor sobre isso com frequência e Ele agora atendeu ao meu pedido. 13 de abril. Conversei com uma órfã que andou consistentemente com o Senhor por muitos meses. Amanhã ela estará unida aos santos em comunhão. 14 de abril. Um irmão pobre com uma família grande e um salário pequeno, economizou o dinheiro que seu chefe lhe deu para comprar cerveja. Este irmão, que se converteu há cerca de 5 anos, costumava ser um notório bêbado.
Quando o dinheiro acumulou 1 libra, ele doou aos órfãos. 15 de julho, 2 libras e 7 shillings eram necessários para os órfãos, mas não tínhamos nada. Eu não tinha ideia de como obter os meios para o jantar e para nossas outras necessidades. Meu coração estava perfeitamente em paz e seguro de ajuda. Naquela tarde recebi uma carta da Índia, escrita em maio com 50 libras para os órfãos. Eu havia dito no sábado passado que poderíamos usar 50 libras, porque os salários de todos os meus colegas de trabalho estão atrasados. Os suprimentos médicos acabaram, as provisões estão esgotadas, as peças de roupa são necessárias e o fio de lã é necessário para os meninos continuarem seus tricôs. 22 de agosto. Em minha caminhada matinal, quando estava lembrando ao Senhor de nossa necessidade, tive certeza de que Ele enviaria ajuda neste dia. Minha segurança surgiu de nossa necessidade, pois parecia não haver maneira de passar o dia sem que a ajuda viesse. Depois do café da manhã, pensei no que poderia ser vendido por dinheiro para as crianças queridas, mas nem tudo parecia suficiente para atender às exigências da época. Em nossa profunda pobreza, depois de eu ter reunido algumas coisas para vender, uma irmã que ganha a vida com o trabalho de suas mãos trouxe 82 libras. Esta irmã estava convencida de que os crentes em nosso Senhor Jesus deveriam cumprir seus mandamentos. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Lucas 12, 33. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mateus 6, 19. Assim, ela tirou seu dinheiro do banco e suas ações, 250 libras, e trouxe para mim em 3 momentos diferentes para o benefício dos órfãos, para o fundo bíblico, para os fundos missionários e escolares e para os santos pobres. Cerca de 2 meses atrás, ela me trouxe mais 100 libras depois de ter vendido alguns outros bens. As 82 libras que ela trouxe hoje são da venda de sua última posse terrena. Ela nunca expressou o menor arrependimento pelo passo que deu, mas continuou trabalhando silenciosamente com as mãos para ganhar a vida diária. 4 de setembro. Fui levado a orar se é da vontade do Senhor que eu deixe Bristol por um tempo. Nas últimas 2 semanas, sofri de uma indigestão severa e todo o meu sistema está enfraquecido. 2 obstáculos estão no caminho: falta de dinheiro para os órfãos e para as minhas próprias despesas pessoais. Hoje recebi um cheque de 7 libras e 10 shillings para os órfãos, que veio em excelente hora. Também entraram 4 libras desde anteontem. 5 de setembro. Hoje uma irmã me enviou 5 libras para mim, para serem usadas em benefício da minha saúde, que ela ouviu dizer que está novamente falhando. Não ponho dinheiro de lado para tais propósitos, mas sempre que eu realmente preciso de meios, seja para mim ou para os outros, o Senhor os envia em resposta à oração. 7 de setembro. Cheguei em Trowbridge. Este foi um dia muito bom. Tive muita comunhão com o Senhor, como Ele é gentil em me tirar do trabalho em Bristol por um tempo e me dar mais comunhão com Ele. Lembrei-me da bênção especial do Senhor sobre mim neste lugar no início do ano passado. Quão bondoso Ele tem sido desde então. Orei muito por mim mesmo, pela igreja em geral, pelos santos aqui em Bristol, por meus parentes não convertidos, por minha querida esposa, para que o Senhor suprisse minhas próprias necessidades temporais e as dos órfãos. Eu sei que Ele me ouviu. Estou cercado de amigos gentis e me sinto em casa. Meu quarto é muito melhor do que eu preciso, mas uma poltrona para me prostrar em oração aumentaria meu conforto, já que meu corpo está muito fraco. À tarde, sem eu dar nenhuma dica sobre isso, descobri que alguém havia colocado uma poltrona no meu quarto. Fiquei maravilhado com a bondade especial de meu Pai Celestial. Ele está atento aos menores desejos e confortos de seu filho. 9 de setembro. Retornei a Bristol e ao meu velho hábito de me levantar de manhã cedo para comungar com Deus. Fui levado a isto pelo exemplo do irmão em cuja casa eu estava hospedado. Ele observou ao falar sobre os sacrifícios em Levítico que, assim como apenas os melhores animais deveriam ser oferecidos,
A melhor parte do nosso tempo deveria ser dedicada à comunhão com o Senhor. Eu tinha sido um madrugador no passado, mas como meus nervos ficaram tão fracos, achei melhor descansar mais. Por isso, levantava entre 6 e 7, e às vezes depois das 7. De propósito, adquiri o hábito de dormir um quarto de hora ou meia hora depois do jantar. Eu pensei ter encontrado benefícios com o relaxamento tão necessário. Desta forma, porém, minha alma sofreu consideravelmente. Trabalho inevitável muitas vezes veio sobre mim antes que eu tivesse tempo suficiente para orar e ler a palavra. Finalmente, decidi que, independente do que meu corpo pudesse sofrer, eu não deixaria passar a parte mais preciosa do dia na cama. Pela graça de Deus, pude começar logo no dia seguinte a levantar mais cedo e continuei a levantar cedo desde então. Eu me permito agora cerca de 7 horas de sono, embora eu esteja longe de ser forte e tenha muito para me cansar mentalmente. Acho que isso é suficiente para me refrescar. Além disso, parei de dormir depois do jantar. O resultado foi que posso ter longos e preciosos momentos para oração e meditação antes do café da manhã. No que diz respeito ao meu corpo e ao estado dos meus nervos, tenho estado muito melhor desde então. A pior coisa que eu poderia ter feito para os meus nervos fracos era ter ficado 1 hora ou mais na cama do que costumava ficar antes da minha doença. Porque isso realmente enfraqueceu o meu corpo. Quero encorajar todos os crentes a adquirir o hábito de acordar cedo para se encontrar com Deus. Quanto tempo deve ser permitido para descanso? Nenhuma regra de aplicação universal pode ser dada, porque nem todas as pessoas precisam da mesma quantidade de sono. Também, as mesmas pessoas em momentos diferentes, de acordo com a força ou fraqueza de seu corpo, podem precisar dormir mais ou menos. A maioria dos médicos concorda que os homens saudáveis não precisam mais do que 6 ou 7 horas de sono, e as mulheres não precisam mais do que 7 ou 8 horas. Filhos de Deus devem ter cuidado para não se permitirem dormir pouco, pois poucos homens podem dormir menos de 6 horas e ainda estar bem de corpo e mente. Quando jovem, antes de ir para a universidade, ia para a cama regularmente às 10 e levantava às 4. Estudava muito e gozava de boa saúde. Desde que me permiti apenas cerca de 7 horas, tenho estado muito melhor no corpo e nos nervos do que quando passava 8 ou 8 horas e meia na cama. Alguém pode perguntar, mas por que eu deveria acordar cedo? Ficar muito tempo na cama é perda de tempo. Perder tempo é impróprio para um santo que é comprado pelo precioso sangue de Jesus. Seu tempo e tudo que você tem devem ser usados para o Senhor. Se dormimos mais do que o necessário para o refrigério do corpo, estamos desperdiçando o tempo que o Senhor nos confiou para sermos usados para a sua glória, para o nosso próprio benefício e para o benefício dos alvos e dos incrédulos ao nosso redor. Assim como o excesso de comida prejudica o corpo, o mesmo acontece com o sono. Os médicos concordam prontamente que ficar mais tempo na cama do que o necessário para fortalecer o corpo, na verdade, o enfraquece. Tal atitude também fere a alma. Ficar muito tempo na cama não apenas nos impede de dedicar a parte mais preciosa do dia à oração e meditação, mas essa preguiça leva também a muitos outros males. Qualquer um que passe 1, 2 ou 3 horas em oração e meditação antes do café da manhã logo descobrirá o efeito benéfico que o despertar cedo tem sobre o homem exterior e interior. Pode-se dizer, mas como devo começar a acordar cedo? Meu conselho é, não atrase, comece amanhã, mas não dependa de sua própria força. Você pode ter começado a se levantar cedo no passado, mas desistiu. Se você depender de sua própria força nesse assunto, não conseguirá fazer nada. Em toda boa obra devemos depender do Senhor. Se alguém se levanta para dedicar o tempo do sono à oração e à meditação, tenha certeza de que Satanás tentará colocar obstáculos no caminho. Confie no Senhor para obter ajuda. Você vai honrá-lo se esperar a ajuda dele nesse assunto. Ore por ajuda, espere ajuda e você a terá. Além disso, vá para a cama cedo. Se você ficar acordado até tarde, você não pode acordar cedo. Que nenhuma pressão de compromissos o impeça de ir habitualmente cedo para a cama. Se você falhar nisso, você não pode nem deve acordar cedo porque seu corpo precisa de descanso. Levante-se imediatamente quando estiver acordado. Não fique nem 1 minuto a mais na cama, ou você provavelmente adormecerá novamente.
Não desanime por se sentir sonolento e cansado por acordar cedo. Isso logo vai passar. Depois de alguns dias, você se sentirá mais forte e revigorado do que quando costumava ficar 1 ou 2 horas a mais do que o necessário. Sempre se permita as mesmas horas de sono. Não faça nenhuma mudança, exceto por motivo de doença. Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, tivemos reuniões públicas nas quais foi dado o relato dos tratos do Senhor conosco na casa de órfãos e na instituição de conhecimento bíblico. Já se passaram 5 anos e 9 meses desde que a instituição de conhecimento bíblico está em operação. Conseguimos continuar a arcar com todas as despesas necessárias relacionadas a 6 dias de aula. O número de crianças no instituto é de 286, o número de todas as crianças que estudaram nas creches é de 1.795. Há 226 crianças na escola dominical. 14 estão sendo ensinados a ler na escola de adultos e já foram cerca de 130 adultos instruídos nessa escola desde a formação da instituição. Circulamos durante o ano passado 514 exemplares das Escrituras e 1.592 desde 5 de março de 1834. O trabalho missionário também foi apoiado. Existem agora 96 órfãos nas 3 casas. O número de todos os órfãos que estiverem sob os nossos cuidados de 11 de abril de 1836 a 9 de dezembro de 1839 é de 126. Tudo nos foi dado inteiramente como resultado da oração a Deus.